meus amados e minhas amadas, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Aqui vos fala o pastor Itajaci Batista Mendes, membro da Primeira Igreja Batista em Nova Iguaçu. Nesta manhã, gostaria de estar estudando com os amados o tema proposto da nossa revista ABC Doutrinário. E hoje nós estaremos estudando sobre os mandamentos de Deus. E nesta hora eu gostaria de estar orando, pedindo a Deus que nos direcione para esse estudo que agora vamos ministrar. Oremos. Pai Santo, Pai querido, em cuja presença nos encontramos, somos gratos a Ti, ó Pai, por mais esta manhã que Tu nos concede. Somos gratos a Ti pela noite de sono reparador. E agora, Pai, continue nos dando um estudo abençoadíssimo, que tudo que havemos de fazer e falar tenha sempre a Sua direção e a Tua aprovação. É o que Te peço e já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados e minhas amadas, o texto proposto para a nossa meditação encontra-se em Mateus, capítulo 22, versículo 37 a 39, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Em geral, meus amados, as pessoas não apreciam muito quaisquer mandamentos. Querem ser livres, não é verdade? Mas a nossa liberdade vai até onde começa a liberdade do nosso próximo e até onde está a liberdade de Deus. Precisamos pensar, refletir e entender. Todos os povos e nações, independentemente do regime político, têm as suas leis, os seus mandamentos, para que haja ordem e paz em vez de confusão. E pessoas há ainda que consideram os mandamentos de Deus expressos no Antigo Testamento como superados. Mas Jesus disse: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, relata isso. E Jesus, ele não somente cumpriu a lei e os mandamentos de Deus, como também ele deu-lhes o verdadeiro significado. E nesta manhã nós vamos estar estudando um pouco sobre isso, sobre os mandamentos que foram dados por Deus, sobre os 4 mandamentos que referem-se a Deus, sobre os 6 mandamentos que se referem-se ao próximo, sobre os mandamentos que estão no ensino de Jesus. E vamos estar assim, depois resumindo esses mandamentos. E espero que possamos tirar grandes lições e sair daqui ciente de que precisamos a cada dia entender que os mandamentos de Deus são preciosos para nós como servos e servas de Deus. No primeiro tópico, nós vamos estar estudando os mandamentos que foram dados por Deus. E diz que dentre os povos, Deus escolheu o povo de Israel para ser o veículo de sua revelação. Deuteronômio 7, de 7 a 11, relata isso. E após a libertação e o povo ser libertado da escravidão de 430 anos, ali no Egito, né? E naquela caminhada em busca da terra prometida, a imensidão do povo poderia desagregar-se, porque eles eram um povo teocrático, né? Governado pelo próprio Deus e vários deuses. Mas nós sabemos que os mandamentos dados por Deus seriam a sua constituição, e hoje fazem parte do estudo do direito e são a base das leis de muitos povos. Ao promulgar a sua Constituição, Deus ele revestiu de grande significado para que o povo compreendesse a sua importância. E o povo se consagrou, saiu do acampamento, ficou ao pé do monte em atitude de temor, enquanto seu líder, Moisés, em meio a fenômenos físicos e sobrenaturais, subiu ao monte para receber
o Decálogo, os 10 mandamentos. Muito interessante, né? E nós sabemos que quando Moisés subiu aquele monte ali, ele passou um período e desceu com assim aquele decálogo, que eram os 10 mandamentos. E nós podemos tirar aqui uma lição importante, que a cada dia, né, como povo de Deus, como servos, nesse tempo também, precisamos analisar e buscar entender: será que eu tenho realmente cumprido aquilo que Deus tem mandado que eu faça? Precisamos parar e refletir. Mas os 4 mandamentos, primeiro do Decálogo, eles referem-se a Deus. Dos 10 mandamentos dados por Deus, nós vemos que os 4 primeiros dizem respeito ao relacionamento do ser humano com Deus. Uma coisa muito interessante. O primeiro diz que não usará outros deuses, não terá outros deuses, né, diante de mim, diante da idolatria dos demais povos. Deus, ele pede uma crença monoteísta. Ele seria o único Deus do seu povo. Muito interessante, porque nós vemos que existe ainda hoje, meus irmãos, povos que cultuam vários deuses, mas nós sabemos que Deus, ele é único, é aquele que devemos adorar em espírito e verdade. O segundo mandamento, né, que se refere a Deus, é que ele proíbe o uso e a adoração de imagem. Em Êxodo 20, versículo 4 a 6, diz isso: porque sendo Deus espírito, não pode ser simbolizado ou limitado por imagem, e estas não se prestam para qualquer forma de adoração ou de culto. O terceiro mandamento também do homem para com Deus, de Deus para com o homem, né, chamou a atenção do povo para o respeito que se deve dar ao nome de Deus. Só deve ser pronunciado quando a pessoa o faz com profunda consciência e por necessidade, sempre com reverência. Não se usa para piléias ou como mera exclamação. Precisamos estar atentos a isso. E o quarto mandamento, né, que fala do ser humano para com Deus, recorda ao povo o dia do descanso. Muito interessante, porque já foi observado por Deus na ocasião da criação que ele, no 7º dia, ele descansou. E necessário era o homem também, por meio do seu trabalho, descansar. E o significado do sábado, que era a palavra transliterada, né, lá do original para o português, é o descanso, o 7º. E no labor do povo, todo dia 7º seria de descanso. Os cristãos guardam o domingo, também o 7º de uma série, por ser o dia da ressurreição de Jesus Cristo. Em João 20, de 1 a 8, relata isso. E foi também guardado pelos cristãos primitivos. Celebra o descanso da nova criação em Jesus. Possamos estar atentos a isso, a esses 4 mandamentos que se referem especificamente do relacionamento do ser humano com Deus. Mas os outros 6 mandamentos também se referem-se ao próximo. Diz que os 6 últimos mandamentos do Decálogo, eles regem a relação humana do homem com o seu próximo. O 5º mandamento, Êxodo 20, 12, pede o respeito e o acato dos filhos para com os pais. É o mandamento com promessa do prolongamento da vida. Quando contemplamos os vitimados da guerra, da violência e da desgraça, vem-nos à mente este mandamento, porque Provérbios 20, 37 também relata isso. O 6º mandamento, meus amados, ele proíbe o homicídio. Só Deus dá vida e cabe a ele o direito de permitir que seja tirado. O 7º mandamento, né, que se refere ao seu próximo também, é contra o adultério, com todas as suas formas. Porque Deus, ele criou
o casal monogâmico e somente a dureza do coração humano altera esse relacionamento. Mateus 19, 3 a 9 também relata isso. O oitavo mandamento, né, que se refere ao relacionamento com o próximo, ele proíbe toda e qualquer apropriação indébita, a subtração do que pertence ao próximo. Nós vemos que no dia de hoje tem sido uma coisa corriqueira, né? O pessoal tomar posse, se apropriar das coisas do próximo. Precisamos estar atentos a isso, como servos e servos, e termos essa certeza para passar para os nossos entes queridos, para passar para os nossos filhos, para os nossos netos, que precisamos primar por esse mandamento. O nono mandamento, ele é contra o falso testemunho e a calúnia, porque fazer correr boatos prejudiciais ao semelhante ou prestar falso testemunho é transgredir o mandamento de Deus também, que é o nono mandamento. E o 10º mandamento também é contra a cobiça de móveis, de empregados, de imóveis, de parentes e de qualquer pertence, né, do semelhante. Nós vemos que muitos nesse tempo têm infringido, né, esse mandamento também, que é o 10º. E pasme, meus irmãos, até muitos crentes, muitos membros de igreja, muitos líderes que têm infringido nisso, têm cobiçado móveis, têm cobiçado imóveis de parentes ou de N pessoas, né, que os cercam. E nós precisamos estar atentos a isso. Então, meus irmãos, nós precisamos então entender isso, que esses 10 mandamentos, eles são 4 que se refere de Deus, né, para com o relacionamento de Deus para com o ser humano, e 6 que se refere com relacionamento com o próximo. Possamos estar atentos a isso. Mas no outro tópico fala sobre os mandamentos que estão no ensino de Jesus. Mandamentos que estão no ensino de Jesus. Então ele diz que o decálogo ele foi escrito em placas de pedra. E ainda que houvesse a recomendação de ser lembrado sempre, lá em Deuteronômio fala isso, e foi esquecido muitas vezes. Isso no dia de hoje também ocorre tranquilamente, porque muitas das vezes a gente se esquece, né, de lembrar. Nós, como servos e servas de Deus, nesse tempo, precisamos estar a cada dia nos policiando para estarmos atentos, porque nós podemos ver que foi esquecido muitas das vezes pelo povo antigo, e por meio do profeta Jeremias houve uma lembrança, porque Deus ele promete um novo pacto, uma nova aliança com os mandamentos escritos no coração. E nós podemos ver que, conforme foi mencionado ali na introdução, nós podemos ver que o resumo dos 10 mandamentos por Jesus foi apenas 2, quando ele diz, né, amará a Deus sobre todas as coisas e a seu próximo como a ti mesmo. Mas ele não proíbe nada. Sabemos que se nós fizermos isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, nós vamos estar cumprindo fielmente o decálogo. Então precisamos, meus amados, estar atento a isso. Precisamos estar atento a esses ensinos que o Senhor Jesus deixou para conosco. Porque nós, nesse tempo, temos tido o privilégio, né, de viver sob a égide da graça de Deus. E precisamos, a cada dia, estarmos cientes de que nossos filhos, nossos netos, têm que estar prazeroso na casa de Deus, têm que estar buscando também esse entendimento para que, quando fizer a nossa chamada, nós deixarmos assim realmente uma vida, né, preparada para esse tempo. Mas podemos também, meus amados, resumir esses mandamentos a cada dia, porque quando diz que amar a Deus, nós podemos ver que, se examinarmos atentamente os 4 primeiros mandamentos do decálogo,
aqueles que dizem a respeito ao relacionamento humano com Deus, veremos que eles estão todos sintetizados no primeiro e grande mandamento de Jesus. Os 4 primeiros estão sintetizados. E não ter outros deuses, nem adorar a imagem, não usar o nome de Deus levemente, e guardar o dia do descanso e dia de oração ao Senhor. Tudo isso está contido em amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amar a Deus com a personalidade toda. Tal incentivo positivo, se cumprido, ele excluirá automaticamente as proibições. Então precisamos estar ligados nisso, precisamos estar atentos a isso. E podemos ver também que amar ao próximo, que é o segundo que Jesus deixou, ele diz que é honrar os pais, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar. Está tudo contido nesse segundo mandamento dado por Jesus, quando ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lá em Mateus 22, 39, relata isso. Quem ama o próximo, procura fazer-lhe o bem e não o mal. Amar o próximo como a si mesmo é a valorização do próximo, colocando-o em pé de igualdade a si mesmo. O que não desejamos que os outros nos façam, também não devemos fazer, não é verdade? Jesus ele afirma que esta é a lei e os profetas. E se eu realmente amar ao meu próximo, não precisarei ser proibido de prejudicá-lo. Estarei sendo incentivado a beneficiá-lo, na verdade. Cada dia nós precisamos estar amando ao nosso próximo. Uma coisa difícil, porque nós temos visto aí nesse tempo em que o amor ao próximo tem sido deixado de lado. Muitos ficam naquela lei do povo, né, que diz que a lei, eu quero mais, eu preciso mais de mim, e não olha para o próximo que está necessitado, que está carente, que está precisando de um apoio, de uma palavra, de um incentivo. E nós vemos, meus amados, que a cada dia existem famílias e mais famílias necessitadas, famílias e mais famílias precisando de que uma igreja, que alguém da igreja, algum líder, algum pai, alguma mãe que tenha uma posse melhor, possa estar assim o ajudando. E precisamos fazer isso de coração, que se fizermos isso, nós vamos estar amando verdadeiramente o nosso próximo, não é verdade? E concluindo, né, nós podemos ver, meus amados, que os mandamentos de Deus eles têm sido esquecidos por muitos, principalmente nos dias atuais, não é verdade? É a falta de amor a Deus e ao próximo. Nós vemos que blasfema-se, cria-se com o nome de Deus zombarias, muitos ignoram a sua existência, e nós sabemos que Deus não se agrada disso. Precisamos entender que nesse tempo em que cada qual procura tirar proveito à custa do prejuízo do próximo, que nós não sejamos essa pedra de tropeço, que nós sejamos realmente homens e mulheres íntegros, homens e mulheres que dão um bom testemunho para com que estão de fora, porque se fizermos assim, nós vamos estar sendo aquele povo que Deus estará se agradando, que Deus estará realmente abençoando gradativamente em todo o tempo. Nós sabemos que o povo sem os mandamentos de Deus é um povo sem Deus, é um povo ímpio, abandonado e desesperado. E nesse tempo em que temos vivenciado aí no século 21, nós podemos ver as situações que têm ocorrido, porque há necessariedade de ocorrer, porque a volta de Cristo está próxima. E nós precisamos, como servos e servas de Deus, continuar avançando na obra salvífica. O apóstolo João, ele escreve, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os mandamentos não são penosos. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 2 e 3, relata isso. E que nós possamos, meus amados, a cada dia da nossa vida, buscar, né,
ter essa interação com o próximo, ter essa interação com Deus, para que assim, né, os mandamentos de Deus possam ser uma máxima em nossa vida e que eu e você possamos buscar esse entendimento de que, assim como o Senhor Jesus, né, ensinou, né, que precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, que nós possamos continuar sendo bênção na obra de Deus e possamos continuar sendo os crentes melhores a cada dia, para que assim, por nossa instrumentalidade, nós possamos ajudar a povoar os céus. E algumas perguntas, né, foram feitas para revisão e eu gostaria de deixar com os amados aqui para que você possa estar a responder. E diz que disse Jesus sobre o batismo antes de ascender aos céus? A outra pergunta diz: qual a condição que João Batista exigia para o batismo? Por que João Batista batizava em Edom? E nós podemos ver também, meus amados, que precisamos a cada dia também estar atento a isso, que precisamos entender que assim como João Batista estava ali batizando porque ele amava o seu próximo, que ele entendia que ele precisava amar a Deus sobre todas as coisas, nós sabemos que a pessoa, quando ela aceita e entende a necessidade de ser salva, ela passa a ter um compromisso com Deus, então ela vê necessário se batizar. E na próxima semana, né, nós vamos estar estudando, né, sobre o batismo. Então que possamos nessa semana também estar lendo, podendo estar meditando, para que assim, quando o estudo for ministrado, todos possam ser abençoados. Então eu desejo aos amados um restante de domingo na presença de Deus e que possamos ter um domingo abençoadíssimo nas mãos de Deus. Vamos orar mais uma vez. Graças te damos mais uma vez, ó Pai Santo, por esse momento especial que tu nos concede, de podermos estar estudando porções da tua palavra. Muito obrigado, Pai, porque nesta manhã podemos entender um pouco sobre os mandamentos de Deus e que a cada dia sejamos e façamos a diferença onde quer que nós andarmos. Continue abençoando, ó Pai, cada aluno, cada aluna da Escola Bíblica Dominical e que juntos possamos avançar nessa obra salvífica em nossa nação e no mundo. Muito obrigado por tudo. Continue conosco, nos abençoando e nos guardando. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus a todos abençoe.